Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar do filme Boa Sorte, brasileiro, que foi dirigido por Carolina Jabbour. Este filme ele foi baseado em um conto que chama Frontal com Fanta, de Jorge Furtado. Então tem a participação, né, do Jorge Furtado, juntamente com o filho dele, no roteiro deste filme. Vou dizer para vocês, recomendo demais. Eu vou falar de forma breve sobre do que se trata o filme e mais na frente eu vou colocar vários spoilers aqui, então fiquem ligados. E se vocês abominam spoiler, já vai assistir esse filme, ele está disponível na HBO, foi adicionado recentemente, se eu não me engano tem ele na Netflix e também tem no YouTube para quem queira alugar. Então vamos lá, o filme tem como protagonistas, né, Débora Seco, tem o João e tem também a Fernanda Montenegro. Então você já vê que só de ter a Fernanda Montenegro ali, a gente já presume que o filme vai ser incrível. E ele realmente é. É uma espécie de drama e se passa numa clínica. Nessa clínica tem pessoas lá que estão na reabilitação, pessoas que têm vícios em drogas, pessoas que têm talvez algum distúrbio, né? E por aí vai. E é um momento em que um jovem de 17 anos se aproxima da Judite. O jovem também tem como nome João, o mesmo nome do ator é o nome do personagem. E temos a Judite, que vai ser protagonizada pela Débora Seco, e a avó da Judite, que vai ser a Fernanda Montenegro. Então, a Judite, ela não é nossa protagonista. Nosso protagonista é o João. O rapaz que se viciou, né, no Frontal, num antidepressivo, e quando quase teve uma overdose, os pais, a família, colocaram ele numa clínica. Não assumiram, vou dizer assim, o fardo, né, entre aspas, de cuidar deste filho e terceiriza ali o serviço colocando ele nessa clínica. A nossa personagem, Judite, ela é uma mulher que já experimentou várias drogas e ela também é HIV positivo. E esses dois ali vão se envolver num clima amoroso e vai entrar o amor no meio desse drama. A gente tem a vida, a gente tem a morte, a gente tem dependência química, problemas psicológicos e várias outras questões que vão ser desenvolvidas ao longo deste filme. Então, se você assistiu até aqui, ficou interessado e não quer receber spoiler, vai lá assistir e depois volta pro meu canal para dividir aqui suas ideias comigo. Vamos lá. Gente, a fotografia do filme é simplesmente impecável. Impecável, porque essa clínica, ela é uma espécie de casa bem antiga, então a gente vê ali o concreto e a gente vê também a natureza, tanto que tem um personagem que fala, eu amo esse lugar, ele é bem good vibes assim, sabem? E ele fala assim, olha a natureza, as plantas, e realmente tem isso, ainda que tenha o feio, né, um concreto mal acabado, mal pintado, a gente tem também esse contato com a natureza. E eu gosto muito do que a câmera faz. A câmera frisa ali os tênis do garoto que tá sem o cadastro, porque provavelmente ele poderia cometer suicídio se tivesse. Frisa a cena da piscina, que tinha umas plantas dentro, como se as pessoas não cuidassem, mas mesmo assim os personagens, eles entram dentro dessa sujeira, né, vou dizer assim. Então, o jogo de câmera, a fotografia são incríveis. Eu não tenho nada a reclamar sobre isso aqui. Uma coisa que eu também achei maravilhosa foi a trilha sonora. Eles pegam umas músicas antigas, né, os MPBs antigos, e com essa pegada de um filme meio indie, um filme mais gostoso, assim, que te envolve, te puxa pra tela, contrasta muito bem. Tem uma música do Caetano, que se eu não me engano se chama Vampiro, e é uma música maravilhosa, e tem um momento, né, que os nossos dois personagens principais, eles estão ali interagindo, tocando essa música, e é um momento que dá vontade de você gravar ali num potinho, de tão lindo que é. E a atuação, meus amigos, a Débora Seco, se eu não me engano também, ela emagreceu mais de 10 quilos para poder incorporar a Judite, e ela amou esse personagem, ela se entregou, foi um divisor de águas para ela ali na época
época que ela começou a fazer cinema, né? Porque Bruna, surfistinha, deixou pra ela muito aquela fama de ai, uma mulher gostosona e tal. E lá não, ela teve que se adequar para fazer um personagem soro positivo, uma mulher muito magra, mas não perdeu a sua beleza. Só que o filme, ele trabalha tanto com a estética que ele desenvolve de uma forma linda. A personagem Judite nos é apresentado, ainda que ela tenha 30 anos em média, ela nos é apresentada como uma mulher de alma jovem. Ela, ainda que havia usado muitas drogas no decorrer da sua vida e ainda que use no decorrer dos dias dela ali na clínica, ela é linda, ela dança, ela canta, ela ri, ela é uma artista, então ela faz as artes dela também. Só que ao longo do filme a gente vai vendo ela ficar mais abatida, dá a impressão de que ela tá mais magra e traz aquela sensação pra gente de lembrete, olha, ela tem AIDS, não se apegue a ela. Vai chegar um momento em que a vida dela vai ter um fim aqui nesse filme. O objetivo é fazer você se apegar ao personagem e sofrer mesmo, tá bom, camarada? Então, assim, a gente vai vendo a deteriorização da personagem. E o rapaz que se aproxima dela, né, ele fala dessa questão de invisibilidade, que quando ele tomava o frontal com Fanta, ele se sentia invisível, ele via que as pessoas faziam as coisas do cotidiano, mas que ele não era notado por ninguém, ele se sentia livre e casa muito com o conto que eu comentei aqui pra vocês, do Furtado. Então, gente, eu vou até deixar no finalzinho um trecho desse conto pra vocês, porque é um conto muito bom. Se vocês são mais apaixonados por literatura do que por cinema, assista, leiam primeiro o conto e depois vão ver o filme. Se vocês querem só ler o conto, depois assistam o filme e depois vão pro conto, porque um e o outro vão dar spoiler. Então, meio complicado, sabe? Optem aí pelo que vocês querem, né? Qual sistema semiótico aí vocês vão preferir. E é interessante porque a gente não vê só essa dinâmica de casal, esse amor que se aflora ali em meio à tristeza do cotidiano, né? A depressão que assola esse rapaz, esse garoto problema, em meio aos problemas com drogas, aos problemas de saúde. O que lembra muito o jogo de imagem que a câmera faz, né? Com o local em si, com a clínica, porque são ruínas, né? Com a natureza, ou seja, a demolição e a vida. Eu achei muito poético um filme, bonito de assistir, com diálogos incríveis, reflexões sobre a vida, sabe? Aquela coisa que acalenta assim, seu coração, que você assiste e fala, caramba, eu estou aqui, a vida é um mistério, o que vai acontecer depois que eu não estiver mais aqui? Então é um filme muito gostoso, ainda que seja uma história trágica e triste. O filme tem esse quê de trágico, mas você se delicia de alguma forma acompanhando a trajetória dos personagens. E é interessante a gente frisar aqui outras questões, outras problemáticas que não são frisadas no filme, porque o filme não tá ali para falar sobre o sistema de saúde brasileiro, as famílias disfuncionais brasileiras. Ainda que eles colocam fragmentos de tudo isso, o foco não é exatamente isso como um todo. A gente vê a família que negligencia, né, o menino, dois pais que mal conversam, um irmão dele, que é um personagem que tá... Não estou nem aí pra você. A gente vê a avó, interpretada pela magnífica Fernanda Montenegro, que é uma vozinha maconheira e que interna a neta dela na clínica. Ou seja, né, a neta dela usava essas drogas e ela também usava, ainda que uma mais leve, mais barata, só que ela coloca o problema de cuidar da filha para uma outra pessoa, né, para os responsáveis lá da clínica. A gente percebe também a falta de ética, porque um dos enfermeiros, ele se envolvia sexualmente com a Judite e dava o que ela queria, como remédios e tal. E a gente vê, assim, que não tem uma sensibilidade grande por parte das pessoas que trabalham ali naquele ambiente com os que estão ali para ser clinicamente tratados. É tanto que a mulher que consulta ele, chama a família para participar, ela sempre aparece com expressão seca, uma expressão séria, uma expressão insensível.
Mas isso são coisas que ficam ali mais nas entrelinhas. E voltando para essa dinâmica, né, de casalzão, a gente vê que ainda que ela fosse soro positivo, o João ele não estava preocupado com isso. É tanto que num dado momento ele acaba tendo uma relação sexual com ela, ele não usa o preservativo. E é a partir daí que o filme desanda. É um momento que a gente começa a ficar apreensivo, porque a princípio, apesar das problemáticas, tinham muitos floreios, vou dizer assim, no filme. Então ela começa a perceber que ele tá tendo expectativa com ela, querendo levar ela pro futuro com ele, só que ela não vai estar mais ali. Por quê? Porque além dela ser HIV positivo, ela também tinha hepatite. Então ela não podia fazer o tratamento. Então o destino dela seria definhar e ter a vida encerrada em breve. E ao longo dessa trajetória, que a gente vê o sentido de viver e se esvaindo da personagem, fica aquela questão, né, dela desejar boa sorte para ele, desejar que ele viva. Então ela acaba se envolvendo novamente com esse enfermeiro e faz proposital para que o João assista a cena e ocorre uma briga entre os dois e eles se afastam. E é esse momento ali, que é aquele momento que a tristeza chega na gente, porque ela está na mesma posição fetal, deitada na cama, e as luzes acendem e apagam. Fica parecendo que são o decorrer dos dias, né? E depois ela não está mais ali. Então já vem pra gente a sensação de que ela está morta. E a gente vê o filme cortar para o futuro. O João, ele testou negativo para HIV. Ele trabalha numa farmácia, ele se desvinculou aí do vício dele com os remédios. E ele encontra a avó da Judite e vai até a casa dela num dado momento e vai vendo os diários dela. E ela tinha um esquema de pegar vários limões, colocar num potinho e falar que ia usar, mas não justificava o porquê. E o João, ele percebe que no diário dela haviam trechos escritos ali que só podiam ser vistos com o auxílio do isqueiro. Ou seja, ela ocultou algumas mensagens. E a gente vê toda aquela arte dela linda, bem intimista, sobre quem ela é verdadeiramente. E ela frisa muito a figura do cachorro. Que ela era uma pessoa que tinha pouco tempo, mas que um cachorro se aproximou dela. Que ele era dócil, gentil, e que ela se apaixonou por esse animal também. E que ela teve que se distanciar dele, porque ela não queria que ele sofresse. Ela desejava boa sorte. Sempre relembrando pra gente o título do filme, o nome, né? Boa Sorte. Então ela desejava as melhores energias para o cachorro, que na verdade era o João. E ele olhando para aquilo, ele se emociona. E aí o filme faz um retrocesso. É o momento que ele está com ela ali no seu leito de morte. Ela está ainda mais magra, ainda mais pálida, ainda mais destruída, né, pelo HIV. E o filme se encerra assim. Então, fica aquela mensagem pra gente do amor, o amor nos tempos de dor, de sofrimento. Então, gente, no mais é isso. O filme é todo redondinho, sabe? Eu não consegui detectar nenhuma falha e acho difícil encontrar uma falha, porque ainda que no final a personagem ela não esteja presente ali de corpo, ela ficou presente na memória do protagonista, porque ele teve a primeira relação sexual com ela, o primeiro namoro com ela, ele experimentou, por exemplo, a maconha a primeira vez com ela marcou a vida daquele rapaz. E ainda assim, ele seguiu. Então fica aquela questão, ainda que foi até a primeira morte da vida dele, ela foi. Então ainda que tudo aquilo ocorreu, ele conseguiu se lembrar dos bons momentos que teve com a Judite. Eu vou agora deixar aqui para vocês um pequeno fragmento do conto para quem tem interesse aí em ouvir um pouco, né, sobre o conto que deu origem a essa obra-prima. E no mais é isso. Forte abraço e até a próxima. Eu não me lembro muito bem se tinha 13 ou 14 anos na primeira vez em que fiquei invisível. Eu acho que tinha 14. Estava frio. Devia ser inverno e eu faço aniversário no verão. Também podia ser no inverno antes de eu fazer 14. Mas eu acho que não, porque a minha irmã já estava usando aparelho. E estes dias eu perguntei e ela tem certeza que tinha 10 anos quando começou a usar.
É muito provável que eu já tivesse ficado invisível muitas vezes antes. Tenho certeza que sim. Quando a minha mãe e o meu pai discutiam, quando ele gritou que ela é que quis ter filho e agora não gosta de ficar com as crianças e só quer viajar, quando ela bebia e andava quase nua pela casa, quando meu irmão punha a mão nos peitos da namorada, quando meu pai mudava a televisão de canal pouco antes do fim do filme que eu estava assistindo. Havia mais de 1 hora. É claro que eu estava invisível, só que não percebi. Eu estava na escola na primeira vez que percebi que estava invisível. O professor mandou todo mundo se apressar para o passeio. Eu demorei a me levantar juntando as coisas. Todos saíram e o professor olhou para a sala, olhou na minha direção, apagou a luz, saiu e fechou a porta. Talvez eu tenha ficado invisível para não ir naquele passeio.